dia, galera! Como estão vocês? Tudo na paz? É isso aí, galera. A aula de hoje sobre a Revolução Inglesa. O que foi a Revolução Inglesa, quando surgiu, quando deixou de surgir. E aí, ao fundo, o quê? Tô ligado que vocês gostam. Tô ligado que vocês gostam. Vamos lá, queridos. Como eu disse a vocês, digo sempre, essa aula pedindo desculpas a vocês, porque não é nada fácil fazer aula, ainda mais aula online, quando você está tendo sua privacidade invadida e você assim, não, eu particularmente estou me sentindo aqui muito desconfortável, mas são os olhos do ofício. Eu penso que está fácil só para vocês, não. Que está difícil para vocês só não, porque está para todo mundo, pai. Na boa, a coisa está complicando, está se estreitando e a gente não tem outro caminho a não ser esse daí. Ok? Bom, aí o seguinte. Vamos lá? Aqui é Revolução Inglesa e Revolução Inglesa, mas eu vou falar somente até a parte da Revolução Inglesa, o que veio a facilitar também um fator propulsor da Revolução Industrial Inglesa. Ô, neguinho, lembra aí, quais são os objetivos disso aqui? Bebi uma aguinha aqui, porque água dá, tá? É o seguinte, primeiro, identificar o regime e as formas de governo ao longo da história, considerando as relações de poder e o processo de transformação política. Repare que a gente vai estudar o que era o regime absolutista, o que foi o fim desse regime absolutista, o que significou um regime parlamentarista. O que é isso? Vai, meu filho, aqui, se acalme. Constatar com base na leitura de textos que as relações existentes entre a economia, a política, a sociedade, a cultura e a ideologia são responsáveis pelos acontecimentos e fenômenos históricos e transformações e rupturas. Repare, quando você começa a relacionar a economia, a política, a sociedade, a cultura, ideologia, você vai ver que transforma toda, isso é um histórico, óbvio, que transforma toda, significa todo o rompimento de uma era e início de uma nova. Começa a estudar tudo isso, você começa a perceber, você vai perceber isso aí no decorrer. Avaliar os acontecimentos ocorridos na Inglaterra, como a Revolução Industrial. Beleza? Vocês viram? Não, vai ver mais na frente. Revolução Industrial, cadê a carniça? A Revolução Puritana, a Guerra Civil e a Revolução Gloriosa. São das de hoje. A Revolução Puritana, a Guerra Civil e a Revolução Gloriosa, todos ocorreram na Inglaterra. Como parte integrante de um processo de profundas mudanças políticas e econômicas no Estado inglês. Tá difícil aí? Então, vamos embora. Compreender o modo de produção capitalista desenvolvido a partir do século XVII, seus aspectos estruturais, assim como sua influência no modo de vida das sociedades. E, por fim, reconhecer o vínculo entre o nascimento da classe operária e o desenvolvimento das forças produtivas do sistema capitalista, bem como o desenvolvimento e conquistas trabalhistas. Tudo isso aí na aula de hoje. Bem, principais conceitos que você vai aprender. Primeiro, o que é uma revolução burguesa? É a revolução que a burguesia faz parte. O que foi a Revolução Puritana e o que foi a Revolução Gloriosa. Uma teve muito sangue e a outra foi conseguida assim na boa. A Puritana foi que teve muito sangue, teve guerra, teve batalha. E a Gloriosa é que foi de guerra civil, não teve a cabeça do rei retirada. Não sangue, o sangue do rei, quer dizer isso. Bem, Revolução Industrial, isso é mais na frente, capitalismo e luta de classe. Aí a gente vai ver numa outra oportunidade. Tá difícil até aí, neguinho? Então vamos nessa. Revoluções inglesas no século XVII. Aqui nós vemos o seguinte. Vimos o Oceano Atlântico, né, nesse primeiro mapa aqui, e vimos os países que formam o
Reino Unido da Inglaterra. O Reino Unido da Inglaterra é formado por Irlanda do Norte, Escócia, Inglaterra, País de Gales. Ops, volte. E a Irlanda do Norte fica fora desse processo. Já em amarelo, vimos as Ilhas Britânicas. Ok? As Ilhas Britânicas, que é formada pela Ilha da Grã-Bretanha e a Ilha da Irlanda. Tá difícil? Acaba com um negócio desse. Tá gostando da musiquinha? Vou botar de novo, viu? Vou botar de novo, viu, mamãe? Você gostou? Jujunga. Game of Thrones. A única aula que você vê, aula de história, com a figura do rei, minha coroa fugiu. Eu não sei onde tá. Eu não sei, acho que eu emprestei para alguém. Mas eu vou dar uma revirada aqui. E, enfim. Como é que a gente começa aqui? A sociedade inglesa às vésperas da Guerra Civil. Nos reinados de Henrique VIII e de Elizabeth I, houve a eliminação de parte dos poderes da nobreza feudal. Lembra a nobreza feudal? O pessoal que vivia nos feudos, lá na Idade Média, a criação de uma igreja nacional. Lembra que Henrique VIII, que ele cria a igreja anglicana, que a igreja católica não quer anular o casamento dele com Catarina de Aragão. Aí ele faz o seguinte, não quer não, Catarina? Tentava definir nada, e aí ele vai e se casa com Ana Bolena. E em troca, para chamar fiéis para a igreja dele, com raiva da igreja católica, ele faz o seguinte: quem tiver batizado na minha igreja, vai ganhar terras. Só que as terras não eram dele. Ele pegou terras da igreja católica, deu presente para quem se batizava na sua santa religião. Oh, lindo isso, gente! É tão fofo fazer média com as coisas dos outros. Só tem ladrão. Sim. Prosseguindo. Na imagem aqui temos a Rainha Elizabeth. Bebete! Olha ela aí, toda gatinha, pá, que é imorrível. De autoria desconhecida do ano de 1600. Elizabeth I era a filha do rei Henrique VIII. E a professora não disse que ela podia ter filho, sim. Nasceu depois que ele se separou e governou a Inglaterra de 1533 e 1558 até sua morte em 1603. Nasceu em 1533, desculpe, se tornou rainha com 25 anos de idade, toda gatinha, toda rainha. Você ali conhece, viu o príncipe aqui encantado. Oh, baby. Ela fazia assim, ui, príncipe, você é lindo! Ui! E hoje talvez tivesse lá do livro de história do Luís I com essa barra. Eu tenho que saber com a aula. Presta atenção, criatura. Sim, ela se torna rainha e vai governar por muito tempo. Bom, governar exatamente sabe por quanto tempo? 42, 45 anos. Ela morre com 67 anos de idade. Aí vamos aqui. Apenas parte da área dos campos ingleses foi cercada, mas os efeitos sociais desse processo foram muito importantes, em especial a região central e ao leste da ilha da Grã-Bretanha. O fofo, que eram cercamentos. Antes as terras eram livres, todo mundo poderia chegar ali e cultivar. Aí na Inglaterra foi criada a lei do cercamento, permitia que o indivíduo chegasse, cercasse a terra e passasse a ser sua propriedade. Agora que era minha, não era de todo, não era não. Você que lute. Eu entro no clima da música, véio, e começa a ter umas ideias assim. Aqui agora vemos a figura de Jaime I. Rapaz, parece um personagem tipo Disney, aquele. Me fugiu agora um personagem. Mas eu vou lembrar que é o final da aula do livro. Nascido em 1566. Reinou de 1603, repara, ele assume o trono, já velhinho, ele, miserável, 34, 37 anos. Até sua morte em 1625. O cara virou rei com 37 anos e só governou 22. Morreu com 59 anos. Eu fico pensando assim, o cara passou mais tempo não sendo rei do que sendo rei.
Lembrando que nessa época, os reis, eles, para melhorar a beleza deles, eles contratavam pintores para dar esse toque especial, ok? Mas como não tinha Photoshop na época, o Photoshop era o pintor que desse os pulos. Eu tô muito feia, com muito nariguda. Aí o pintor aí, é o ângulo que eu pintei. Se ele dissesse qualquer coisa, ele tinha a cabeça decepada. Então ele tinha que desenhar a criatura, se ela tinha um narigão com o nariz menor. Eu fico imaginando, velho, a figura desse cidadão, mas ele. Bom, aqui, vamos analisar essa imagem aqui, da dinastia dos Stuart, que veio chegar ao fim. Aqui o povo que a cabeça do rei, que resolve, e aqui a população, né? Gente que assistiu a cena e desmaiou, gente aqui estarrecida, sem ter noção do que havia acontecido de fato. Gente sem ter noção do que é decapitar o rei. Pois é. Carlos I, nascido no ano de 1600, governou a Inglaterra de 1625 a 1649. Atenção, na prova nunca se pergunta quando o rei nasceu, é importante você saber quem é a figura e o que ele fez. Quando foi executado, em 1649, quando foi executado. Acima de tudo, uma representação da execução de John Wilson. Gente, esse cara aí era um rei absolutista. Ele estava pouco se lixando para os interesses do povo também. O que aconteceu? A população foi às ruas, pegou em armas, e aí acabou com a monarquia na Inglaterra. Durante um tempo, porque o rei tinha poder absolutista. Só para recordar o que era o poder absolutista. No poder absolutista, o rei era executivo, legislativo e judiciário. Ele tinha todas as três funções. Ele tinha todos os poderes dele. Ele definia o que ele queria. Ah, professor, mas o modelo grego adotado na Grécia Antiga, em Esparta, ainda não tinha sido, de fato, explorado pela humanidade nessa época. Ele se repetiu mais tarde, quando se cria a figura acaba a monarquia e inicia aí o período da república na Inglaterra. A Inglaterra foi república por pouco tempo, mas foi república, com o rei decapitado. Olha aí, ó, a cena, enfim, horrorosa, o rei ser decapitado. Ele passou a ser julgado de acordo com a lei dos comuns. Aí tá difícil aí. Aí, prosseguindo, meu. Revolução Inglesa no século XVIII. Essa aqui é a Inglaterra durante a Revolução Puritana. Cadê o homem? Bem, aqui é a zona sob controle partidário, o parlamento, que isso na Revolução Puritana, tá? Em que eles acabaram com a figura do rei e dividiram esse poder com o parlamento, a Câmara dos Deputados. Essa área aqui eles dominavam, essa área em verde aqui estava sob o controle de Carlos I ainda, mesmo o rei estava sobre ele. Aí o que vai acontecer? Depois que Cromwell ganha, essa região aqui em amarelo indica as áreas controladas pelo rei no fim de 1645, onde Cromwell ganha a batalha contra o pessoal de Jaime I, e aí se torna o presidente governando com a figura do parlamento. Ele não governava sozinho, certo? Tem até um filme sobre isso, o Cromwell e a Revolução. Eu tenho esse filme aqui em casa, aos 10 anos, eu não assisti ainda. Eu tenho a cara de pau de dizer isso a vocês, mas hoje eu vou assistir, sério. Na pandemia, foi até bom lembrar. Eu vou assistir. Toda vez que fala desse filme, eu chego e me lembro. Aí o que Cromwell fez? O Estado Revolucionário não tardou a assumir o poder com mão de ferro. Ou seja, se o rei fazia o que ele queria na monarquia, agora na república, seu Cromwell se viu no direito de repetir o mesmo erro. Ele governar com mão de ferro. Bem, conseguiu deter o ânimo radical do Lady de Diggers e funcionou e retomou o controle da Irlanda e submeteu a Escócia. Remodelou o exército e criou um conselho de governo basicamente composto de militares. Para o cara chegando, o governo, só militares no governo,
e querendo dar voz dele. Na imagem, Cromwell, vestindo sua armadura, representa sua importância como militar e líder político. Reparem que tem um detalhe aqui da golinha, né? Essa golinha aqui, tá? Essa golinha aqui que aparecia aqui para mostrar que era um militar que governava com arma com braço de ferro mesmo, era o líder com braço de ferro, com apoio do exército. Essa era a República de Cromwell. Ele vai tomar uma série de medidas importantes também, diga-se de passagem. No dia 22 de janeiro de 1689, exatamente, aproximadamente 100 anos antes da Revolução Francesa, vai ter um problema mais tarde na França, vai mudar a história da humanidade de vez, o parlamento voltou à Declaração do Direito, a chamada Bill of Rights, na qual limitava os poderes ao monarca e os poderes do monarca. Bom, algumas decisões constantes desse documento era, olha, garantir a liberdade individual de imprensa e de propriedade privada. A propriedade é minha, você não pode entrar. E aí, pai, se você entrar, eu te barro em você. Não. A imprensa poderia escrever o que queria agora, porque antes o rei chegava e controlava tudo. Vai, parou a música, vocês nem falaram nada, né? Não sei, viu? Vou botar de novo, não sei se vocês querem ouvir, Pompis. Vou baixar um pouquinho, viu? Aí, Pompis. Outra coisa importante. Eleições parlamentares. Tá ouvindo? Pronto, melhorou. Eleições parlamentares regulares, pelo menos a cada 3 anos. Ou seja, o parlamentar não ficava direto como deputado, ele tinha um líder dele constante. Ele tinha que mudar, era preciso mudar sempre todo o parlamento. Afastamento do católico das sucessões. Lembrando que a Inglaterra tinha a questão dos anglicanos, que por causa de Henrique VIII, incentivado pela religião, romperam com os católicos agora estavam afastados. E o rei era associado à figura do catolicismo. Então, qualquer coisa que pudesse ser contra o rei, mesmo que fosse a igreja católica, as pessoas chegavam e abraçavam. Loucura, né? Bom, a criação de um exército nacional permanente. Olha, ter um exército constante, uma cavalaria para estar à disposição quando necessário. Uma força, um braço de força. Divisão do poder político entre o legislativo, judiciário e executivo. Olha as ideias do Barão de Montesquieu presente aí, gente! Isso mesmo, ideia iluminista. Liberdade de culto para os protestantes. Agora o protestante poderia chegar e ter liberdade de culto, porque eles era proibido quando os católicos estavam no poder com o rei. Os anglicanos amaram isso. Aprovação prévia do parlamento e a criação de novos impostos. Dentre esses impostos estava a Bill of Rights. O que é a Bill of Rights? A Declaração de Direitos. Que dizia também o seguinte, só para a gente recordar aqui, a Declaração de Direitos, no qual um dos artigos da mais, desculpe, consistia no seguinte, dizia que o indivíduo, que qualquer nação quisesse manter relação com a Inglaterra, ela teria um problema, ela teria que chegar somente comprar em navio inglês. O navio inglês deveria ir lá, ou melhor, para comprar o que podia sair da Inglaterra somente com o navio inglês. Era uma medida protecionista? Sim, professor. Era uma medida extremamente protecionista que garantia os interesses do governo inglês. Mas você poderia trazer e pagar uma taxa para entrar na Inglaterra. Lembrando que nessa época a Inglaterra vivia a sua revolução industrial e vai ser importante também para arrecadar dinheiro. O país inglês é um mito sobre fazer negócio. Ah, professor, foi a custa do sangue de muita nação. Foi, de fato, eu concordo com você. Mas fizeram um negócio. Dentre aqueles negócios que fizeram financiar a Revolução Industrial no Brasil, a gente pode citar, por exemplo, a questão do Tratado de Mitten que eles fizeram, o Tratado de Panos e Vinhos. Quer dizer, Portugal, o que acontecia? Portugal tinha que comprar os vinhos ingleses e a Inglaterra
Portugal tinha que comprar, desculpa, Portugal tinha que comprar os tecidos ingleses e a Inglaterra, por sua vez, tinha que chegar e comprar os vinhos portugueses. Ó, fofo, o mais cachaceira que seja uma nação. Ela vai consumir mais o quê? Vinho ou tecido? Que é mais caro? Ah, mas dura mais tempo, sim. Ela vai consumir muito mais, era muito mais negócio. Aí o que acontecia? Quando você compra demais e vende menos, o que acontece com o seu lucro? Diminui. Você vai ter o quê? Prejuízo. E para recompensar esse prejuízo, você faz como? Você chega e tira de outro local. Isso. Difícil? Pois é, neguinho. Valeu mesmo. Brigadão, galera. Muito obrigado. Abraço a todos vocês e que Deus ilumine o coração de vocês. Valeu. Brigadão. Abraço aí. Fé em Deus, que as coisas andam sempre. Como eu digo sempre, não é fácil fazer videoaula. Desculpe por alguns erros, tá? Que vão acontecer sempre. E a gente procura dar sempre o melhor. Valeu, galera. Obrigadão.